Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje mais um episódio da nossa rubrica Uma Equipa, um Carro e um Piloto, e mais uma vez temos o prazer de ter João Carlos Costa connosco. João, muito boa noite e boa tarde, bom dia, dependendo de quantas pessoas nos ouvirem ou verem. Tenho também o Marco e o Vasco, já Boa habituais noite. presenças do nosso podcast. O nosso episódio de hoje é dedicado a uma equipa mítica da Fórmula 1 que, curiosamente, ainda existe numa sua quarta encarnação, e já lá vamos. Nós estamos a falar da Tyrrell, que que nasceu da vontade e da perseverança de Ken Tyrrell, que começou a sua carreira como piloto de Fórmula 2, mas que, reconhecendo que não tinha o sucesso que deveria ter um piloto, decidiu dedicar-se à gestão e à construção de carros, montando a sua equipa de Fórmula 2, e em 1968, então, em parceria com a Matra, criou a Tyrrell Racing. A Tyrrell foi 3 vezes campeã do mundo, uma primeira vez de pilotos, a primeira vez foi em 1969, ainda em parceria com a Matra, depois voltou a ser campeã do mundo de pilotos em 71 e 73, a particularidade é que foi sempre o mesmo piloto a ser campeão, foi Jackie Stewart, e foram os seus 3 campeonatos do mundo, e foi também a equipa que foi campeã do mundo de construções em 1971. O episódio de hoje vai se centrar num carro em particular da Tyrrell, o Tyrrell 006, quiçá o melhor carro que a Tyrrell alguma vez fez, um carro que conseguiu, nas 25 corridas em que participou, 16 pódios, entre as quais 6 vitórias, o carro foi introduzido no final de 1972, fez toda a época de 1973 e ainda fez 7 grandes prémios em 1974. João, um carro que fica para a história por todas as boas razões, porque de facto para a época era um carro extraordinário. Ora bem, para mim é o carro da Fórmula 1. Eu costumo dizer que o carro que eu mais quero ver é o próximo, o carro que eu mais vou gostar é o próximo Fórmula 1, mas olhando para trás é o meu carro. Na Fórmula 1 é o Tyrrell 006. Não sei explicar porquê, não sei se teve a ver com algumas capas da revista Motor em 1973, se teve a ver com as transmissões dos grandes prémios que começavam a ser mais frequentes na RTP nesse ano de 1973, tinha a ver com o facto de eu nunca ter gostado da Lotus e muito menos dos lotes com as cores da JPS, podem me bater à vontade. Eu não sou nada fã daquela decoração preta e dourada da John Player Special, mas o Tyrrell com as cores da Alfa 006 é o meu carro. E é engraçado que o homem que o projetou, o Derek Garner, dizia no final do ano de 1973 que era o carro mais feio que alguma vez tinha feito. Não era nada o carro que ele desejava ter feito, mas que foi fazendo o carro. Era uma Fórmula 1 completamente diferente daquela que temos hoje em dia, com muito menos meios tecnológicos, com muito ainda de empírico na definição de que era o carro. Mas temos de olhar para este projeto, até porque foi inovador para a Tyrrell, contando o início. Como disseste, e bem, a Tyrrell correu em 68 e 69 com uma parceria com a Matra, marca francesa ligada à indústria do armamento, basicamente. Fazia mísseis, fazia coisas desse género. Entre na altura resolveu apostar no automóvel, acabou por ser campeão do mundo em 1969 com o Jackie Stewart e a Tyrrell, ou a equipa de Ken Tyrrell, mas ainda nesse ano, 1969, decidiu pôr um ponto final à sua presença na Fórmula 1 para se dedicar a outras aventuras. E a ideia, nessa altura, para a Matra era ganhar as 24 horas de Le Mans, que acabou por fazer em 72, 73 e 74. O que é que a Matra disse ao Ken Tyrrell? Disse, tens aqui o motor V12 e agora fazes dele o que quiseres. O Ken Tyrrell não queria o motor V12, achava o motor muito pesado, ainda que bastante potente, mas era pesado, queria a joia da altura, que era o Cosworth da Ford, o DFV, que era um motor que tudo indicava iria dominar e acabou por dominar a Fórmula 1 durante alguns anos. A solução foi construir um chassi, mas era difícil construir um chassi para uma equipa que nunca o tinha feito. E, portanto, o que é que o Ken Tyrrell faz? Vai à March, que tinha sido criada em 1969 por 4 pessoas, e compra o primeiro Fórmula 1. A March foi ambiciosa, fez logo um Fórmula 1, um Fórmula 2 e um Fórmula 3.
bora aí para o mercado com 3 carrinhos logo de topo. E até um protótipo também. E comprou 3 701, com o qual o Jackie Stewart correu nesse campeonato. Mas, ao mesmo tempo, criou uma estrutura para fazer um chassi. E não podia dar nas vistas, porque não queria que as relações com a March, do Max Mosley e do Robin Earth, e de outros 2 elementos, passassem por alguns problemas. Ele queria que a March tivesse na equipa Tyrrell o seu principal cliente. E por isso, o que é que ele fez? Foi para dar... Toda a gente conhece a imprensa inglesa e já nessa altura era igual ao que é hoje, se não mesmo pior. Toda a gente se conhece no mercado das corridas de automóveis em Inglaterra. Então a solução era contratar um engenheiro que não fosse conhecido e que não tivesse contactos, que passasse despercebido. E aí o Ken Tyrrell lembrou-se do Derek Garner. O Derek Garner na altura tinha 39 anos, já não era propriamente um menino, e tinha desenvolvido para a Ferguson o sistema de 4 rodas motrizes que tinha sido montado no Matra MS84, que foi um dos poucos Fórmula 1 a ter um sistema de 4 rodas motrizes. Durante o ano de 1969, o carro chegou a testar, mas nunca teve bons resultados. Mas o Derek Garner era um indivíduo que era conhecido por ser conservador e por ter a mania que os carros tinham de ser muito leves. Era uma espécie de Colin Chapman, mas um bocadinho mais cuidadoso nos materiais que usava e na forma como desenvolvia. Mais consciencioso. Mais consciencioso, muito bem. Mas com uma particularidade, é que nunca tinha desenhado carro algum. O Matra MS84 já era um projeto feito, ele apenas implementou as 4 rodas motrizes, o sistema de 4 rodas motrizes nesse Fórmula 1. Bom, no meio de tudo isto, acabou por ser de facto a pessoa certa, porque a construção deste projeto passou completamente despercebido à imprensa britânica. O Ken Tyrrell tinha tido um acordo com a Matra e com a Elf para patrocinar, quando os carros correram com as cores, com o nome Matra em 1968, mas sobretudo em 69, tinham 2 grandes patrocinadores. Uma era a Dunlop, a outra era a Elf. E a Elf tinha prometido ao Ken Tyrrell apoiar os seus projetos, mas ele tinha de mostrar resultados durante o ano de 1970. O March 701 era um carro bastante razoável, deu para ganhar uma corrida, mas ele queria mais. E então disse ao Derek Garner, no início de 1970, que ele tinha de construir um carro até à Golden Cup. A Golden Cup era uma corrida que acontecia em Holton Park, uma corrida de Fórmula 1, mas não só, extra-campeonato, e essa corrida estava agendada para agosto. Era sempre no mês de agosto. Não havia na Tyrrell espaço para fazer o projeto. Então o que é que o Derek Garner fez? Tal como outros a seguir, transformou um quarto lá de casa num estúdio de design, basicamente. E usou a garagem para montar o primeiro modelo em madeira daquilo que seria o Tyrrell 001. O único problema no meio disto tudo é que teve de vender o seu amadíssimo Bentley Mark VII, porque o Derek Garner não aceitava a ideia, e pensando nós no clima britânico, de que essa fina flor da indústria automóvel britânica passasse muito tempo ao relento, à chuva. Então ele achou melhor vender o carrinho e transformou a garagem num estúdio de montagem desse primeiro protótipo do Tyrrell 001. Mas o Derek Garner chorou pelo menos uma noite quando vendeu o Bentley. Chorou, pelo menos. E acredito que, hoje em dia, infelizmente, ele já não é vivo. Hoje em dia, choraria outras tantas, porque o carro tem um valor comercial enorme nos dias de hoje. Certeza que chorou. A ideia base, no meio disto tudo, era um desenho simples, lá está, a tal imagem de marca do Derek Garner, um baixo centro de gravidade, um peso perto do mínimo regulamentar e uma distribuição de pesos que deveria andar nos 50-50. E o segredo foi de tal forma enorme que um dos episódios mais giros deste primeiro Tyrrell, e já lá vamos ao 006,
A filha do Derek Garner era uma enorme fã do Jackie Stewart, era uma miúda de 14, 15 anos, e não soube que o escocês tinha estado em casa da família Garner a testar as medidas do habitáculo nesse tal projeto de madeira que estamos a ver ali na imagem. Ele tinha estado em Snetterton a fazer, ou estava em Snetterton a fazer testes de Fórmula 1, 2, e à hora do almoço foi a casa do Derek Garner testar então as medidas do habitáculo no meio desse dia de teste. É uma das histórias giras desta aventura de Tyrrell para a construção do primeiro carro. O 001 nasceu em poucos meses, custou 22.500 libras, e isto não contando com o motor e a caixa Welland. E para ter uma ideia, na altura, o March custava 9.000 libras, portanto, mais do dobro. No entanto, o carro era aquilo que o Ken Tyrrell queria. Era quase 50 quilos mais leve que o March, estava 12 ou 13 quilos, já não me lembro bem, daquilo que era o peso mínimo na altura dos Fórmula 1, que eram 550 quilos. Diferente dos quase 1.000 que os rapazes de agora pesam. A verdade é que na primeira corrida aquilo não esteve brilhante. Houve muitos problemas nos treinos, eles partiram em último, houve problemas outra vez na corrida, mas a velocidade do carro ficou imediatamente demonstrada e o Jackie Stewart acabou por bater o recorde da pista por 2 vezes. Um recorde do circuito de Oulton Park que durou, se a memória não me atraiçoa, 7 ou 8 anos, até ser batido outra vez por um Fórmula 2. Portanto, o carro andava de facto muito, muito depressa e no final da temporada o Ken Tyrrell disse ao Jackie Stewart que ele tinha a hipótese ou de armar ou 001. O carro acabou por se estrear em Monza, outra vez com problemas de pesca de gasolina que já o tinham afetado em Oulton Park, e levou que o Stewart usasse o March nesse grande prémio, mas depois usou mesmo o 001 nos grandes prémios do Canadá, dos Estados Unidos e agora a memória do México. Foi a última prova. Fez a pole no Canadá, se a memória não me está aqui a enganar, mas acho que foi assim, e partiu da primeira linha nas outras duas. Liderou no Canadá, liderou nos Estados Unidos, mas teve sempre problemas, e também desistiu no México, era segundo nessa altura, mas então foi aquele grande prémio, vocês de certeza absoluta já ouviram falar, o famoso grande prémio em que a determinada altura havia tanta gente ao redor da pista que foi preciso chamar a polícia para tirar as pessoas da berma para poder haver grande prémio. E o Jackie Stewart acabou por desistir porque embateu num cão vadio, atropelou o cão vadio durante o grande prémio. Coisas do passado que, bom, nós no outro dia tivemos quase isso. Os cães a Isso acho que 2 vezes, não foi? Foi na Rússia e foi em Imola, salvo erro. Não, em Istambul. Rússia e Istambul. A verdade é que, pronto, o potencial do carro estava demonstrado e a Alfa assinou mesmo um contrato com muito, muito dinheiro com o Ken Tyrrell, tendo o Ken Tyrrell, ao mesmo tempo, ficado com a responsabilidade de ter o François Sévère como segundo piloto ao lado do Jackie Stewart. Era uma das imposições, aliás, depois acabou por haver também Patrick Depailler, também fez algumas provas antes de entrar para a equipa de forma definitiva em 1974. E começa a aventura como fornecedora de chassis. E ao contrário do que muita gente pensa, o 001 foi apenas um carro, não houve 001, 1, 2, 3 ou 4. O 002 foi só um carro, o 003 foi só um carro, o 004 foi só um carro, o 005 foi só um carro. Portanto, era verdadeiramente o nome do chassi e não o nome do modelo. Ainda que do 001 para o 002 houve diferenças, do 002 para o 003 diferenças houve, o 004 também era diferente e o 005 era particularmente diferente de todos os outros. E o 005 surge em 1972, com o ano em que o Stewart foi campeão em 71, com o 003. O Stewart usou esse carro e o Sévère usou o 002. E o 003 ainda foi usado em 72 pelo Jackie Stewart em metade das provas. O Stewart usou o 004 apenas no Grande Prémio do Mónaco. Eu andei a tentar perceber porque é que isso aconteceu e nunca consegui perceber porquê. Sendo que o carro depois passou a ser um carro de testes. Porque naquela altura era muito comum
haver um T-Car. E esse T-Car para a Tyrrell era sempre um carro onde o Derek Garner punha na pista algumas novidades que ia introduzindo e que eram testadas durante os treinos. Isso aconteceu em 71, em 72, em 73 também. Durante muitos grandes prémios, o T-Car, em 73, por exemplo, o T-Car era o 005. Eles nunca tiveram três, ainda que fossem feitos três chassis 006, mas nunca tiveram os três chassis 006 ao mesmo tempo a correr num grande prémio, ou inscritos num grande prémio. Nessa altura era preciso inscrever o T-Car. Normalmente um grande prémio era para o Jackie Stewart, no outro grande prémio era para o François Sever. Era uma prática corrente. Mas o Stewart usou o 004 no Mónaco, depois o Depailler usou nesse ano o grande prémio de França, que o Depailler nem se classificou nesse grande prémio, não se qualificou. E depois nos Estados Unidos, e agora de memória, sétimo, oitavo, por aí, não tenho a certeza, mas acho que foi sétimo. E o Stewart acabou a temporada de 72 já com o 05 e acabou com 2 vitórias. O Sever, nesse ano de 72, usou sempre o 002 até às 2 últimas corridas, onde estreou o 006. E as primeiras provas do 006 foram os 2 últimos grandes prémios de 1972. E o 006 teve outra particularidade. Foi o primeiro dos Tyrrell a ter um 006 1, 2 e 3. Portanto, foi o primeiro carro da Tyrrell que teve 3 chassis feitos com o mesmo nome. Foi, podemos dizer, o primeiro modelo e não chassi da Tyrrell, foi o 006. Isso já era prática comum na altura ou o Tyrrell foi pioneira nessa nomenclatura? Não. Não foi de todo pioneiro. A Lotus sempre deu nome aos seus carros. O que fez foi várias versões do Lotus 72, por exemplo. O Lotus 72 chegou a ter uma versão F, acho que chegou ao F. E foi usado durante variedíssimos anos na Fórmula 1. A Tyrrell tinha essa particularidade, aquilo que o Ken Tyrrell não queria ter modelos, queria ter números de chassi. Era o 001, 002, 003, até que o 006 se torna diferente. Porquê? Porque o Derek Garner tinha pensado no 006, aliás, nesta imagem nota-se, reparem, aquilo que está por cima é o 005, aquilo que está a seguir é a visão inicial do Derek Garner do 006 e aquilo que está em baixo é a versão final do 006. Este carro tem uma história também engraçada. O carro era suposto ser muito reduzido em termos de distância entre eixos, e foi, mas era para ser ainda mais reduzido. E para além disso, a ideia do Derek Garner era ter uma traseira muito apertada. E para isso pensou num sistema de barras de torção, em vez do conjunto de mola amortecedor, para o Tyrrell 006. Esse sistema durou muito tempo a ser implementado, acabou por nunca ver verdadeiramente a luz do dia num carro. Foi montado no 005 e fez os treinos do Grande Prémio de Itália. Penso que foi no Grande Prémio de Itália que o 005 teve esse sistema de barras de torção atrás e não o conjunto de mola amortecedor normal com um triângulo normalíssimo. E a outra ideia do Derek Garner era, durante muitos anos, e vocês lembram-se do 001, 002 até ao 5, o radiador dianteiro era um radiador duplo, água e óleo. No 006, o Derek Garner pôs os radiadores de lado. E pôs os radiadores de lado porque começou a pensar e começou por pôr os de óleo, deixando o de água à frente, naquela frente sobrelevada. Porque a ideia do Derek Garner, na altura, era, olhando para aquilo que estava a acontecer com o Lotus 72 e com o McLaren, por exemplo, também os McLaren no M23 também o tinha, aquela frente com um bico fino e depois 2 aletas, era a ideia, eles chamavam naquela altura, aquilo a frente em cunha. Era a ideia do Derek Garner para o Tyrrell 006. E, portanto, para isso precisava tirar os radiadores dali da frente e pô-los de lado. E foi por isso que o 006 teve primeiro os radiadores de lado e depois já viram de certeza absoluta algumas imagens do
do 006 com uma frente que faz lembrar o Lotus 72, essa tal frente em Cunha, que foi testada em vários grandes prémios, nunca correu, mas foi testada no tal T-Car e sobretudo foi testada no 005, mas também no 006. E isso obrigava a que os pontões laterais fossem maiores para caberem os dois radiadores, o de água e o de óleo. Mas a ideia foi sempre ir desenvolvendo o carro, por assim dizer. E o carro começa logo pela sua construção. É um carro completamente diferente em termos de construção relativamente aos outros. Tinha uma monocoque. Naquela altura não havia célula de sobrevivência como nós a conhecemos hoje. Havia um monocoque, ainda que houvesse uma superfície de formação frontal já. Os carros já tinham, ainda que os pés dos pilotos tivessem, as pernas e os pés estivessem em cima e em frente do eixo dianteiro. Portanto, qualquer impacto frontal e a coisa não corria muito bem. Não. Pronto. Mas já havia ali alguns materiais compósitos vindos da aeroespacial. E o Derek Garner lembrou-se de fazer esse monocoque em Malite. Malite é um compósito que uma espécie de sanduíche em que o fiambre é uma madeira de balsa granulada, finas folhas e o pão é alumínio. E fez o carro nesses painéis. A empresa que fazia isso, a Malite, era uma empresa que estava ligada à aeroespacial e o primeiro engenheiro a usar esse tipo de construção para um carro tinha sido o Robin Head. Ainda nos tempos em que estava na McLaren, e não o Robin Head, tempos mares, em 1966, um dos primeiros McLaren de Fórmula 1 teve um monocoque construído em Malite. Mas depois passou de moda, verdadeiramente. De tal maneira que os fabricantes da dita Malite, quando o Frank Garner lá chegou e os procurou para fabricarem os painéis, acharam estranho. Já não estavam habituados a que pessoas fora da indústria da aviação e do aeroespacial lhes fossem fazer encomendas. Aquele material era resistente e tinha outra particularidade. A madeira de balsa, não sei se vocês sabem, não arde verdadeiramente. A madeira de balsa carboniza. E isso acabava por, em caso de incêndio, funcionar como retardador do próprio incêndio na zona do habitáculo. Só aqui uma parte. Isso começa a perceber porque é que o Jackie Stewart foi o primeiro piloto pró-segurança, porque de facto já havia essa preocupação dentro da equipa Tyrrell, não é? Sim. Não só, atenção, há uma... Por vezes a história é mal contada relativamente à segurança. A primeira pessoa na Fórmula 1 verdadeiramente a preocupar-se com a segurança foi o Sr. Stanley da BRM, que no final dos anos 60 teve uma conversa muito, muito interessante com os senhores da CSI, da Comissão Desportiva Internacional, sobre aquilo que era a segurança na Fórmula 1, sobre os raios, sobre os materiais de proteção do piloto, as estruturas deformáveis na Fórmula 1. A partir daí foi o Jackie Stewart que pegou no tema e era a voz principal. Mas a verdade é que o Jackie Stewart estava habituado a que a Tyrrell fizesse um bocadinho diferente da Lotus. E naquela batalha entre as duas equipas, a Tyrrell e a Lotus, que dominou 71, 72, 73, a Tyrrell aparecia como a equipa da segurança e a Lotus como a equipa da performance, sem pensar na segurança. É um bocadinho minimalista dizer isto, mas era assim, basicamente era assim. E, portanto, esta monocoque era um monocoque extraordinariamente resistente para os padrões da época e era leve. E quando o Derek Garner construiu o 006, já fez esse desenho a pensar naquilo que era o novo regulamento que a Federação Internacional do Automóvel, neste caso a CSI, ainda não havia FISA sequer, era a CSI, ia fazer entrar em vigor a meio do campeonato de 1973 no Grande Prémio de Espanha. Eram aquelas coisas que eram muito comuns na altura. Mudava-se o regulamento, aconteceu depois em 76, lembram? Quando as chaminés desapareceram, também por acaso num Grande Prémio de Espanha. Era coisas que nós hoje achamos que aquilo é tudo muito bom, mas de facto, nem sempre. Nem sempre. E uma das novidades era que os painéis do monocoque tinham de ser em medidas
de 16 gogs. 16 gogs é uma medida padrão que dá mais ou menos 1,29 milímetros. Portanto, os painéis tinham de ter essa espessura. E o Gardner achou que a melhor maneira de fazer isso era mesmo em Malite, e foi por isso que foi à procura dessa solução. O carro era leve, mas ao mesmo tempo era mais pesado que todos os outros. Porquê? Porque tinha sido pensado, lá está, com aquele desenho de tudo, com distância entre eixos pequena. Se nós virmos um Tyrrell do lado e o compararmos com o Lotus 72, ou até mesmo com o McLaren, vemos que a distância entre eixos e o tamanho total do Tyrrell 006 era muito pequeno. Mas ele, como foi acrescentando sempre muitas novidades, o carro começou a engordar bastante. E ele próprio dizia, o Derek Carner dizia no final de 1973 que o carro era um gordo. Era gordo e feio, era o que ele dizia. O carro mais feio que alguma vez ele tinha dito. Não acho nada, acho que ele não tem razão nenhuma. É um dos Fórmula 1 mais bonitos da história da disciplina, mas a verdade é que ele não gostava do carro. O carro acabou por ter 3 chassis, como eu disse, um deles o 003 de muito má memória. O chassi 003 foi o último a ser construído. Isto porque o Sever, na prova anterior em Moscou, que era a penúltima prova do campeonato, no Canadá, tinha destruído o 001 que usou durante toda a temporada, basicamente. Ele usou o 001 e o Jackie Stewart usou o 002. Ou o 0061 e o 0062, assim. E foi necessário construir o 003 para a prova do Watkins Glen e, como toda a gente sabe, o Sever bateu forte nos treinos e acabou por encontrar a morte num dos acidentes mais espantosos da história da Fórmula 1 e de consequências verdadeiramente inenarráveis. Mas só foram feitos esses 3, mas lá está, foi o início de uma nova era, aquela em que os Tyrrell ganhavam nome e não eram a designação do chassi. Uhum. O Jackie Stewart foi o piloto de charneira da Tyrrell durante vários anos e retirou-se da Tyrrell, não é? Sim, ele não participa no Grande Prémio dos Estados Unidos e por isso falha a centena de grandes prémios. Ele faz só os treinos. Nesse Grande Prémio havia 3 Tyrrell à partida. Havia o François Sever com o tal 0063, o Jackie Stewart com o 0062 e o Chris Amon guiava um 005 adaptado, exatamente para pensar em desenvolvimentos com vista ao carro de 1974. Mais uma vez, e desta feita em competição, e o Ken Tyrrell, depois do acidente severo, o Stewart ainda fez algumas voltas nos treinos, o Chris Amon também, mas muito poucas, e depois o Ken Tyrrell acabou por tirar os carros do Grande Prémio, e assim sendo, o Jackie Stewart termina com 99 grandes prémios da sua carreira de Fórmula 1 e não 100. Mas o Jackie Stewart retira-se por causa do acidente severo. Ficam muitas dúvidas sobre isso. Eu e outras pessoas, eu acho que teve influência, não teve. Acho que foi a machadada final para a decisão. Ao que parece, o Jackie Stewart já tinha prometido à Ellen que aquela de 1973 era a última temporada. Pelos vistos, não teria informado o Ken Tyrrell, mas no seu ser, na sua mente, a decisão já estava tomada. E a morte do amigo, porque de facto era um amigo, acabou por ser, digamos que, o assinar da decisão. Ele nem foi dos primeiros a chegar ao local do acidente. O corpo do François Sever, segundo alguns relatos, pensem no acidente do Grosjean sem o álcool. É melhor não conversar mais sobre o assunto. Portanto, Stewart neste ano igualou Fangio nas vitórias. Temos aqui a capa da revista Motor. E depois igualou Fangio, e depois igualou Jim Clark, e depois passou a ser o piloto com o maior número de vitórias na altura, 27, que foi preciso esperar pelo Alan Prost 10 anos passados, mais de 10 anos passados, para bater esse recorde de 27 vitórias do Jackie Stewart em apenas 99 grandes prémios. É uma média muito engraçada. Uma média muito engraçada. É dos melhores de sempre, o Jackie Stewart. Sim. É um terço dos grandes prémios.
Basicamente, quantas redondas é um terço dos grandes prémios. E depois acrescentando os pódios é mais metade dos grandes prémios. A própria Tyrrell tem uma trajetória inicial impressionante, porque eles são campeões logo no segundo ano, são campeões no quarto ano, são campeões no sexto ano, ganham corridas sempre ao longo dessas temporadas todas e com muitos pódios pelo meio. O 006 foi o corolário desse arranque inicial da Tyrrell, que depois perdurou até ao início dos anos 80, mais coisa menos coisa. Sim, a Tyrrell nesses primeiros anos, e não estou aqui a contar as vitórias com Matra, estou a contar só as vitórias com Tyrrell, ganhou 15 grandes prémios, o que é impressionante. Não é? Infelizmente, como disseste, eles acabaram por não ganhar o título de construtor em 1973, esse ficou para a Lotus, apesar do título de piloto ser do Jackie Stewart, porque ao não participarem no último grande prémio, acabaram por abrir a porta e esse triunfo da Lotus. Eles terminaram com, de cabeça, 10 pontos de diferença, penso eu. E naquela altura, bom, a vitória só valia 9 pontos e o segundo lugar 6, mas ainda havia a hipótese, de facto, da Tyrrell chegar ao título de construtores e acabou por não acontecer porque não jogaram pelo título ao não participar nesse último grande prémio em Watkins Glen. Foi uma das razões para tal. Mas mesmo assim, acho que aqueles primeiros anos da Tyrrell foram impressionantes. Impressionantes, de facto. E é engraçado porque o 006 e o 005, o 0062, ou seja, o carro do campeão Stewart, e o 005 ainda foram usados depois, no ano seguinte, em 1974. O 005 foi usado pelo Depailler, ou pelo Scheckter. Não, pelo Depailler. O Depailler usou o 005 na Argentina, no Brasil e na África do Sul, antes do 007 se estrear em Jarama. É engraçado que o 007 estava nos antípodas do 006. Era um carro com uma distância entre eixos muito comprida, um carro mais estreito, mas à frente e não tanto atrás, porque o Derek Garner achou que era um carro, o desenvolvimento tinha ido para esse campo, porque ia usar dois pilotos quase estreantes, tanto o Jody Scheckter como o Patrick Depailler tinham feito muito poucos grandes prémios, e os do Jody Scheckter não tinham corrido propriamente de forma brilhante, sobretudo aquele segundo em Silverstone, na África do Sul no primeiro até não foi mal, mas o segundo em Silverstone não correu de forma brilhante para o sul-africano. E ele achou que era um carro mais fácil de guiar, e por isso é que faz um 007 completamente nos antípodas daquilo que tinha sido as gerações anteriores até ao 006, ainda que a frente, por exemplo, finalmente adotasse essa tal forma incunha que estava na moda e de facto os estudos aerodinâmicos mostravam que era mais eficaz que aquela frente mais bujuda que os March e também os Tyrrell tiveram durante algum tempo. Mas dizia eu, o 005 foi usado nesses anos, nesses grandes prémios, o 006 foi usado por Scheckter nos primeiros 3 grandes prémios, e depois nunca percebi porquê. O Patrick Depailler usou o 006-2 no Grande Prémio do Mónaco e em Dijon, no Grande Prémio de França, naquele que era o Grande Prémio do recorde da volta. E em Espanha? Não, em Dijon. Ele usou em Dijon, acho eu. Foi em Espanha. A memória às vezes... Em Espanha, no Mónaco e em Dijon. Sim, mas são... Em Espanha também usou, exatamente. Em Espanha também usou, exato. Ele usou em Espanha. Em Espanha e em Dijon foi porque tinha batido com o 007 nos treinos. Não, em Espanha ainda não havia 007 para o Depailler. Só havia um carro para o Jody Scheckter. O 007 foi usado só pelo Jody Scheckter. Em Dijon ele bateu, no Mónaco nunca percebi porque é que tinha acontecido. Ele de facto teve um acidente nos treinos, mas foi uma coisa mínima e não me parece ter sido essa a razão, talvez que se sentisse mais à vontade no 006. Portanto, o 006 acabou por ser usado em 3 temporadas. Não é recorde, o Lotus 72 foi usado em muitas mais. Mas acabou por ser usado em 72, em 73 e em 74 esse chassi, neste caso o 002, o 0062, assim é que foi usado em 74 porque o 001 passou a ser uma espécie de carro de desenvolvimento caseiro e o 003
3 ou 0063, é difícil às vezes, esta nomenclatura, tinha sido aquele que o François Sever tinha destruído. O 0062, até há algum tempo, não sei se ainda está na propriedade do Ken Tyrrell, era do Jackie Stewart, não é do Ken Tyrrell, era do Jackie Stewart. O carro foi comprado pelo Tom Whitcroft, aquele indivíduo que tinha um museu de Donington, um museu fantástico, infelizmente, já não existe. E depois o Jackie Stewart acabou por comprar. Ainda o usou algumas vezes em exibições. Não sei se o carro ainda está na família Stewart, acredito que sim. O 0061 foi vendido para um tipo norte-americano, um grande colecionador, e não, qualquer coisa, Delane, não me lembro o primeiro nome, que usou durante o início deste século em algumas corridas históricas, e acho que ainda lhe pertence. Ainda que ele já não faça corridas históricas, o carro ainda lhe pertence. Esse 0061, portanto, foi o primeiro a ser construído. Havia a rivalidade Lotus Tyrrell e também a rivalidade Jackie Stewart Emerson Fittipaldi. Verdade, é verdade. Mas o mais giro desse ano de 1973 acaba por ser fora da Fórmula 1. Nas 6 horas de Nürburgring, que era então uma das provas mais importantes do Europeu de Turismo, a Ford resolveu inscrever um carro pintado de branco e com uns pequenos autocolantes da Texaco, que era a patrocinadora da Lotus, para a da John Player Special, para estes dois personagens, a dupla Emerson Fittipaldi e Jackie Stewart. Incrível, incrível. O Jackie Stewart já tinha feito a primeira prova do campeonato em Monza, e agora com quem? Com o Brian Moore, para aí. Talvez com o Brian Moore, mas não, ou com o Jochen Mass, que era um rapaz novo naquela altura. E depois ainda faria mais uma, salvo erro, as 4 horas de Paul Ricard. Um dia, se quiserem, por curiosidade, pesquisem a lista de inscritos das 4 horas de Paul Ricard desse ano de 1973 do Europeu de Turismo. E vão encontrar uma lista de inscritos verdadeiramente espetacular na batalha Ford BMW pelo título europeu com os Capri RS e os BMW 3.0. É de facto incrível. Os dois correram juntos, não ganharam, mas correram juntos. O Fittipaldi não conhecia o carro, ao contrário do Jackie Stewart, mas a Ford, e aí o Domingos Piedade teve uma participação muito importante também, porque o responsável da Ford na altura era um grande amigo do Domingos e foi um dos que, juntamente com o Domingos, convenceu o Emerson Fittipaldi a entrar nessa aventura de dividir um Capri com aquele que era o seu grande rival, não deixava de ser amigo, Jackie Stewart. Isso era impressionante vermos hoje em dia uma situação dessas, tipo Alonso e Hamilton a fazer as 24 horas de Le Mans. Por que não? Era giro. Ou as 24 horas de Spa no Mercedes, uma coisa assim, era giro. Mas hoje em dia é impensável. O Alberto saía da reforma para vir impedir o Alonso de sentar. Exatamente. Acho que sim. Era mais fácil no Alpine. É engraçado olharmos para. Estamos a falar de algo que aconteceu há 47 anos, é impressionante. Não me lembro de ver provas do Europeu de Turismo em 1973, mas lembro-me de ver os grandes prémios da Fórmula 1 na RTP e tenho boas recordações. Eu era nitidamente um fanático por Tyrrell. Eu costumo dizer que nunca tive ídolos no desporto motorizado, tive apenas um, foi o Jean Ragnotti. Mas na Fórmula 1 nunca tive, mas puxava muito pelo Tyrrell e pelo Jackie Stewart. Coisas que acontecem. Gostava daquela decoração. Ainda hoje, de facto, acho das decorações mais simples e mais bonitas da história do desporto motorizado. Desculpa, eu não sabia há bocado o Vasco ou o Marquinhos para fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para o Sr. João. Sou eu. Espera aí O só um senhor está no céu. O senhor está no céu. Nesta altura, pronto, as cópias eram normais. Sim. Certo? Porque eu estive a ver, hoje pela tarde estava numa reunião, um bocado aborrecido, e estive a ver assim, carros dessa altura. O Tyrrell deu origem ao Trojan, ao T103, não deu? Basicamente, era uma cópia.
Era uma cópia. Bom, até porque o Chris Evans tinha andado lá, portanto aquilo era mais ou Era menos. isso. Era a mesma coisa. Era normal. Vamos ver. Naquela altura Ainda hoje é, não é? Temos um Mercedes cor-de-rosa e tudo. temos um Mercedes cor-de-rosa. Mas Eu não queria fazer o plugin para essa coisa, queria. vamos lá ver. O que é que acontecia? Reparem, naquela altura começava a haver já muita informação, sobretudo vinda da indústria aeronáutica e aeroespacial. O aparecimento da NASA, do projeto da NASA e do projeto russo ou soviético. Aeroespacial acabou por trazer para o automóvel muita tecnologia que até aí era totalmente desconhecida, quase. E começou a formar muita gente que depois, nas corridas de automóveis, veio desenvolver algumas ideias e algumas teorias e passá-las da teoria à prática que ajudaram o desporto automóvel a crescer. A Ford, por exemplo, tinha, com o projeto Le Mans, introduzido verdadeiramente a cibernética no mundo do desporto motorizado, até a telemetria. A telemetria começou a ser usada de uma forma muito rudimentar, mas havia telemetria nos Ford GT40, MK2 e MK4, que estiveram em Le Mans de 64 até como equipa oficial até 67, mas depois também ganharam em 68 e 69. Todos esses estudos acabaram por ajudar a Fórmula 1 a crescer, mas continuava muito empírica, continuava a ser, se nós olharmos para a grelha de 1973, vemos vários carros bem diferentes e todos eles mais ou menos acabavam por andar a mesma coisa. Uns mais que outros, verdade, mas acabavam por andar a mesma coisa. E se olharmos bem, pensarmos bem, o Lotus e os Lotus e os Tyrrell eram, sem dúvida, os carros mais competitivos e foram nessa temporada de 1973. E isso também tinha uma razão de ser. A Ford ajudava bastante essas duas equipas, fosse na disponibilização dos túneis de vento de Mira, que era um túnel de vento que era usado na altura e custava caro, e a Ford pagava esse valor, fosse em termos de computação, o utilizarem os supercomputadores de Dearborn para alguns estudos. E isso levava a que a Tyrrell e a Lotus se superiorizassem um bocadinho mais demais. O mesmo acabaria por acontecer também com a McLaren a partir de 73 e mais ainda em 74. O Teddy Meyer conseguiu boas relações, até porque era americano, em Dearborn, e isso fez com que a Ford também passasse a ajudar a McLaren, até porque em 74 surgia a Ferrari outra vez em grande força. Lembrem-se que em 1973, se nós achamos que este ano da Ferrari, este ano de 2020 foi horrível, o ano de 1973 foi duplamente horrível para a Ferrari. Portanto, como a Ferrari reganhou competitividade em 1974 com a chegada de novo do Mario Forghieri e do Luca Di Montezemolo na direção desportiva, a Ford percebeu que se calhar era melhor entregar também mais alguns meios à McLaren, e isso ajudou que a McLaren acabasse nesse ano por ser campeã do mundo, e a Tyrrell começou a ir verdadeiramente a perder rendimento. A Tyrrell ainda ganhou em 74 com o 007, depois ganhou com o 6 rodas em 76 e 77, mas ganhou em 78 um grande prémio com o Depailler no Mónaco, e a partir daí Foi com o Alboreto em 83, salvo erro. ganhou em 82 com o Alboreto e pouco mais, não é? Ainda que hoje ganhe muito, hoje é a equipa campeã do mundo. Pois, a verdade é essa, é que depois de ser Tyrrell passou a ser a British American Racing, a equipa que foi construída para dar palco a Jacques Villeneuve, não é? Na sua vida pós-Williams. A British American Racing passou a ser a Honda, com o Jenson Button e com o Rubens Barrichello, que depois deu lugar à Brown GP, Exato. por sua vez deu lugar à atual Mercedes AMG F1, e portanto a Tyrrell já vai em 11 campeonatos do mundo de construtores sem saber. A brincar. O lenhador Ken Tyrrell iria achar muito pouca piada todas essas vendas e revendas. Ele teve alguma dificuldade em vender a Tyrrell. E vendeu porque, de facto, em termos financeiros, a situação estava muito, muito periclitante para o seu lado. Até pondo em causa não só a empresa, como até a sua estrutura financeira, em termos pessoais. E, portanto, ele não tinha outra opção, senão vender a Tyrrell a determinada altura, e acabou por ser o Jacques Villeneuve e o seu amigo há pouco a comprar. Mas
mas é uma história incrível. Esta do Ken Tyrrell foi o último dos sonhadores, verdadeiramente, na Fórmula 1. Toda a gente diz que o Frank Williams é o último, ou o Williams é o último dos garagistas. Eu acho que não. O último garagista, verdadeiramente, foi o Ken Tyrrell. A venda da Tyrrell tem uma particularidade, Marco, tu que és grande fã da Williams, só para ficares à cautela, é que a Tyrrell vende a equipa em 97, a equipa ainda corre com o seu nome em 98, mas já sob a direção de outras personalidades, e depois passa então a British American Racing. Portanto, esperemos que o nome Williams continue um bocadinho mais de tempo do que o nome Tyrrell continuou quando saiu o Ken. E o Ken... Aí existe uma diferença grande, é que a Tyrrell, quando foi vendida à Bar, já estava a ser vendida com esse propósito. A Williams não é bem assim, não é? Não existe essa ideia logo à partida de mudar o nome. A ideia é até manter o nome Williams. É o que foi dito na altura da concretização da venda e quando se anunciaram os novos proprietários. E tem toda a razão que o seja. E é pena que a Tyrrell não tenha, tal como a Lotus, no fundo, algumas equipas que fizeram a história da Fórmula 1, se tivessem mantido, seria ótimo. Não era fundamental e não foi fundamental para a Fórmula 1, mas hoje em dia não me importava de ter um Tyrrell, um Lotus a correr no Mundial da Fórmula 1. Ainda que, se calhar é por ser mais velho, por ter vivido isso naqueles anos da juventude que nos marcam. Eu tinha 11 anos em 1973, portanto, eu costumo dizer, 1973 foi um ano extraordinariamente importante para aquilo que me fez ser fã das corridas. Eu já era fã há alguns anos, desde muito miúdo que era fã, mas 1973 acabou por ser um momento-chave. Não só porque adorei as vitórias do Tyrrell e do Jackie Stewart, vibrei verdadeiramente com cada uma dessas vitórias, e por isso é que mais tarde me empenhei a conhecer mais este projeto, a conhecer o Derek Garner, que era um nome menos importante, digamos, entre os engenheiros da Fórmula 1 e que devia ser mais conhecido do que de facto é. Como disse, já faleceu em 2014, salvo erro. Mas devia ser mais conhecido, porque merecia ser mais conhecido. Mas esse ano de 1973 foi importante porque, por exemplo, eu sei-vos dizer onde estava sentado, o que tinha vestido, o que tinha almoçado, no dia em que, no Grande Prémio da Holanda de 1973, o Roger Williamson teve aquele acidente e que morreu carbonizado. E eu costumo muitas vezes pensar que aquilo para um miúdo de 11 anos podia ter sido o ponto final de uma paixão. Porque as imagens foram arrepiantes. Ainda hoje, eu se vejo essas imagens no YouTube, e às vezes acontece, porque estou à procura de qualquer coisa e deparo-me com o David Parley a gesticular em desespero à procura de um extintor, o comissário de pista em calções sem extintor, uma cena verdadeiramente incrível. Ainda hoje aquilo me marca intensamente. E acho que naquela altura podia ter significado o fim de uma paixão. Sobretudo porque a seguir a 1973 chegou 1974. E para um miúdo de 12 anos, 1974 acaba por ser muito marcante para quem gostava de corridas de automóvel. Porque a revolução nos seus primeiros meses fazia do desporto automóvel o diabo. Convém dizer, não tem problema nenhum, é um processo revolucionário, todos os processos revolucionários têm destas coisas. Eu lembro-me de ouvir noticiários na emissora nacional em que se criticava fortemente, chamando o desporto fascista, o desporto automóvel. E, portanto, a combinação desse ano de 73 e depois com a Revolução de 74 acaba por ter sido quase difícil sobreviver, ou fazer sobreviver a paixão. Esse grande prémio de Zandvoort é dantesco para um miúdo de 11 anos, e acredito que outras pessoas da minha idade que tenham visto o grande prémio em direto na RTP tenham tido exatamente a mesma percepção. As pessoas dizem, eu lembro-me perfeitamente onde estava
no dia da morte do Senna. A malta mais nova tem essa percepção. Sim, foi o nosso momento, não é? É o momento de uma geração. As gerações, todas elas têm o seu momento. Para mim, foi esse grande prémio da Holanda em Zandvoort. Nunca mais vou Mas esquecer. com uma agravante que nessa altura as câmaras não ficavam a apontar para o lado, ficavam a focar ali mesmo o acidente. Até porque Não. exatamente. É verdade. Tens toda a razão. Exatamente. É muito bem pensado. Mas este Tyrrell 006 ajudou a manter essa paixão. O Tyrrell 006, as 24 horas de Le Mans e esse fantástico europeu de turismo de 1973 e o mais fantástico, a revista motor que eu passei ao João algumas capas. Posso voltar a pôr? Para mim foi uma espécie de bíblia. É engraçado que nesse ano de 1973, lá mais para o final do ano, Corgi Toys lançou o 006 à escala, era uma escala assim um bocadinho bastarda. Eles diziam que era 1,32, mas não era nada. Era para aí 1,33,5, eram assim umas medidas um bocado bastardas. Lançou o Tyrrell, lançou o Lotus 72, lançou o Surtees TS9, o Ferrari 312B de 71, ou 72, acho que o de 71. E o McLaren, o M19, e eu tinha essas coisas todas, como não. E fazia corridas. E hoje em dia olho para... E o Tyrrell ganhava sempre. O Tyrrell ganhava sempre. Fazia corridas sozinho. Eu adorava fazer corridas sozinho em casa. Acho que eu nunca pensei em ser jornalista e comentador de televisão hoje em dia. Mas naquela altura, se calhar, estava lá o bichinho já metido. Eu adorava ter essa... Eu fazia listas de inscritos, fazia classificações, tinha volta à volta das corridas, fazia sozinho. Também fazia algumas com os amigos e fiz até bastante tarde da minha vida, mas a empurrar carrinhos, a corridas de manguça, mas fazia muitas sozinho. Depois de sair da escola fazia muito sozinho. E o Tyrrell ganhava sempre, com uma particularidade. O Tyrrell não era guiado nas minhas corridas pelo Jackie Stewart. Era guiado pelo Francisco Ramonzinho, que eu gostava muito. Vejam só. Era um Tyrrell de Fórmula 1 guiado pelo Francisco Ramonzinho, porque eu achava que podia ser um português a ganhar. Pronto. Eu que não sou nada patriota, mas achava que podia ser um português a ganhar. Então ganhava sempre o Francisco Ramonzinho e o fantástico Tyrrell da Corgi Toys, que eu não tenho. Já não tenho, infelizmente. Mas que fez muitas corridinhas em casa e no passeio também. E no quintal do meu amigo, ou da avó, do meu amigo João Pedro Ciano. Uma pergunta, já que, pronto, eu sou um grande fã da Williams. Eu, Williams e seu Frank Williams, para mim está, pronto, a família Williams para mim está no meu coração, como a minha família. Tenho o meu pai, pronto, o meu pai é um grande fã de Fórmula 1, mas o meu pai era mais rallies, mas Fórmula 1 é coisa, e o meu pai gosta muito agora de massacrar-me por causa da Williams. E há uma luta, a gente ao domingo já não falamos porque vai haver sempre atrito. A minha pergunta agora é a comparação com o Ken Tyrrell e com o Frank Williams. Eles basicamente andaram ali lado a lado, houve um período. 77, o Frank Williams como diretor. Depois. O Frank Williams tinha tido uma Williams, antes da Williams GP Engineering, que foi fundada em 1976. Aliás, este ano aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido a não ser no ano de 1976, que foi a Williams não marcar qualquer ponto no campeonato do mundo de construtores. Só tinha acontecido em 76, onde o Frank Williams tinha uma equipa, corria na altura com carros que não eram Williams, mas o Frank Williams tem um percurso um bocadinho diferente do Ken Tyrrell. Eram os dois, personificavam os garagistas, verdadeiramente, eles e outros, mas o Ken Tyrrell e o Frank Williams personificavam os garagistas. O Ken Tyrrell, na fase inicial, quando o Frank Williams tinha algumas dificuldades financeiras, o Frank chegou à Fórmula 1 com a ajuda do Pierce Courage. O Pierce Courage era o herdeiro de uma das grandes fortunas britânicas, fortuna ligada à indústria cervejeira. E quando morreu, acabou-se a fonte de rendimentos do Frank Williams. Frank Williams tinha casado em segundas núpcias com uma senhora relativamente abastada.
da classe alta britânica, por assim dizer. Tinha sido um escândalo na altura. Até esse divórcio e depois o casamento, ou o facto de viverem juntos, com o Frank Williams, e ela emprestou-lhe, vendeu o apartamento que tinha em Londres e deu o dinheiro ao Frank Williams para ele continuar a equipe. E aquilo, o Frank Williams tinha a capacidade de convencer patrocinadores verdadeiramente incríveis, como a Marlboro, a Polysteel. Houve um Polysteel Fórmula 1. O Polysteel era uma marca que fazia miniaturas de automóveis, não é? Mas houve um Polysteel. E o Frank Williams convenceu a marca italiana de carros, a ISO, a fazer o famoso ISO Marlboro, mas sempre com resultados muito pequenos. E depois ganha uma nova vida numa altura em que o Ken Tyrrell já estava numa fase, podemos dizer, descendente, final dos anos 70, quando consegue o acordo com os sauditas, com a Saudi, com a TAG, para fazer o FW07, que é o primeiro carro ganhador, verdadeiramente, da Williams. E, portanto, há uma nova fase no Frank Williams, quando o Ken Tyrrell já estava numa dele descendente. Durou mais uma década, mas nunca mais voltou aos grandes resultados que tinha conseguido no princípio da década de 70, e o Frank Williams foi aí que começou verdadeiramente a ganhar, campeão do mundo várias vezes, etc. Até depois também a própria Williams ter ali um período de declínio que ainda hoje se mantém, infelizmente. Não, pronto, então a minha pergunta, agora o remate final da minha pergunta era, tipo, o Ken Tyrrell foi o que iniciou aquele movimento, a Fórmula 1, basicamente, porque eu estive a ver umas entrevistas na Thames TV, antigamente, na Thames TV. Ele fala muito disso, ele falou de um episódio que a Fórmula 1 é transmitida para todo o mundo, para todo o mundo, não, para a Europa, para alguns países da Europa e para a América do Sul, mas não na Inglaterra, que ele fala do Grande Prémio da Inglaterra que não é transmitido. E eu vejo que a apreciação que eu tenho da entrevista é que ele iniciou o movimento Fórmula 1 para o mercado interno UK, e depois apareceu o Frank Williams, que de reboque. Não podemos dizer isso. De facto, o primeiro dos garagistas, tal como nós os percebemos nesta década de 60, 70 até 80, depois a partir daí acho que o nome garagista deixou de ter razão de ser. Mas o primeiro, verdadeiramente, foi o John Cooper. Que lutava contra os pesos pesados da altura, que era a Ferrari, a Maserati, a Mercedes, eram os pesos pesados, mas tinham todas essas marcas, a própria Aston Martin chegou a fazer Fórmula 1, a ERA não era bem uma equipa de topo, ou a BRM também, mas o John Cooper foi o primeiro dos garagistas, com ideias diferentes, a história dos motores posteriores, o carro mais leve, comparativamente. A ideia contrária à da Ferrari, em que o que interessava era o motor, e desde que houvesse muitos cavalos, havia a capacidade de ganhar corridas. Mas a Ferrari tinha essa ideia, e o John Cooper tinha a ideia completamente diferente. O carro devia ser leve, maniável, e a potência era apenas importante na perspectiva de tornar o carro ainda mais competitivo. Mas o resto, o chassi, a maniabilidade do carro, a capacidade de curvar, eram mais importantes. O primeiro foi de facto o John Cooper, na minha opinião. Depois surgiu o Colin Chapman. Eles são os iniciadores, verdadeiramente, desse movimento. E a partir daí, Jack Brabham, o Ken Tyrrell, todos eles, e o Frank Williams também, e alguns mais pequenos, a história esquece, a própria McLaren, com o Bruce McLaren, como é óbvio, e outros, acabam por levar esse movimento dos garagistas. Essa história da televisão é muito engraçada. O que é que sucedia naquela altura? Os direitos de televisão eram negociados prova a prova pelos organizadores dos grandes prémios. Não havia aquilo que depois o Bernie fundou, com a FOCA e a FOM, e aquilo que a Liberty hoje em dia é, não havia uma estrutura dessa maneira. E, portanto, os direitos eram negociados, grande prémio a grande prémio, e naquela altura só havia uma maneira de se chegar ao mercado de televisão europeu de transmissões pan-europeias. E estamos a falar da Europa Ocidental, da Europa do Oeste, que são lá isso. Que era a Eurovisão. E, portanto, os acordos eram feitos com a Eurovisão. Os canais, havia muito poucos canais privados nos inícios dos anos 70 na Europa, eram todas as televisões do Estado.
a RTP, a TF, a BBC, a televisão austríaca, a alemã, a RAI, eram canais do Estado. Não havia canais privados, ou havia muito poucos canais privados. Portanto, acabava por ser a Eurovisão, aceder aos seus associados, porque a Eurovisão era um conjunto dos canais do Estado em termos de Europa Ocidental, do qual a RTP também fazia parte, e por isso é que os grandes prémios começavam sempre com o símbolo da Eurovisão, como o Festival da Canção também começava. Era assim. E, portanto, não havia aquela coisa de dar todos os grandes prémios. Era negociado, se havia negócio, fazia-se a transmissão do grande prémio, se não havia negócio, não se fazia a transmissão do grande prémio. Eu acho que vocês devem saber como é que o Bernie Ecclestone ficou com os direitos dos grandes prémios. O Bernie Ecclestone consegue convencer a televisão japonesa e outros organizadores, a televisão japonesa não, os organizadores do Grande Prémio do Japão, em Fuji, na decisão do título entre o All Be One, em 1976, e outros organizadores, que o ideal é eles venderem a ele, Bernie Ecclestone, os direitos de transmissão de todos os grandes prémios. Na altura já era comum ver transmissão de todos os grandes prémios. Eram raríssimas as provas que não tinham transmissão de televisão. Mas não havia uma organização que gerisse isso tudo. E o Bernie compra esses direitos, dividindo o dinheiro pelos organizadores dos grandes prémios por $1 milhão. E, a meio dos treinos do Grande Prémio do Japão, decidia o título, junta os diretores das 10 equipas que estavam presentes no circuito e diz-lhes, deem cá cada um $100 mil e dividimos isto tudo pelos 10. E um dos que diz, nem penses nisso, é o Frank Williams, que não tinha $100 mil para lhe dar. E o Ken Tyrrell disse, não, tu és maluco, agora alguma vez eu vou meter $100 mil nisso. E o Bernie ficou, meteu lá o dinheirinho dele, $1 milhão, não sei se na altura lhe fez falta, acredito que tenha feito, mas depois, com essa brincadeira... É milionário. É multimilionário. Pronto, são daquelas coisas que acontecem. Teve olho para a coisa e teve a oportunidade, não é? Porque na altura Exatamente. era tudo desregulado e quem tivesse a iniciativa conseguia. Era difícil naquela altura fazer diferente. Era muito difícil, por todas as razões e mais uma. Até porque, lá está, quem controlava a transmissão na Europa, e aqui a Europa era muito importante, não era basicamente uma coisa europeia. Havia, de facto, grandes prémios no México, no Brasil, isso a partir de 72, havia grande prémio no Canadá, havia grande prémio nos Estados Unidos, mas era uma espécie de one-offs, porque nos Estados Unidos a Fórmula Indy na altura tinha uma força incrível, o NASCAR na altura ainda era uma coisa muito regional, ainda era uma coisa sulista, mas a Indy tinha, de facto, até porque tinha as 500 milhas, era uma coisa muito, muito forte. E a Fórmula 1 era uma coisa europeia, basicamente europeia, com uma espécie de ilha que era a África do Sul, até porque havia um campeonato de Fórmula 1 na África do Sul. Só houve 2 campeonatos de Fórmula 1 ao redor do mundo, na Inglaterra e outro na África do Sul durante alguns anos, final dos anos 60 até meio dos anos 70, houve um campeonato de Fórmula 1 na África do Sul. Aliás, um dos chassis desta época, acho que o 003, foi vendido para a África do Sul. Não, o 004, foi o 004, foi vendido para a África do Sul, para um indivíduo chamado... E agora? Eddie Kazan. Chegou a correr no campeonato local e correu no Grande Prémio da África do Sul, ou em 2, 72, 73, ou 73 e 74. Uma das duas coisas é verdade. Não tenho agora a certeza. Correu com esse Tyrrell, o 004, nesses dois grandes prémios. Mas isso era um polo de interesse fora da Europa. O resto dos grandes prémios eram basicamente da Europa. O interesse da Fórmula 1 estava na Europa. Nos anos 70, o campeonato mais mundialista não era o Mundial de Fórmula 1, era o Mundial de Marcas. Até porque tinha a Ferrari, aquela batalha Ferrari fora e alemã, e aquilo ganhou uma dimensão que a Fórmula 1 durante os anos 60 nunca teve. Teve a partir dos anos 70. E é engraçado que eu acho que a batalha, como nós muitas vezes achamos, e é verdade, que a luta Senna-Prost teve uma influência decisiva em tornar a Fórmula 1 mundialista. Acho que as temporadas de 72, 73, as batalhas entre o Jackie Stewart e o Emerson Fittipaldi, o Lotus 72 e o Tyrrell 005 e 006 acabaram por ter uma influência também enorme nessa mundialização da Fórmula 1. Para além da televisão,
essas batalhas foram muito importantes. E daí, mais uma razão para eu achar, tal como o Lotus 72, que eu não gosto, que o Tyrrell 006 é de facto um carro que fica na história. O tal gordo, como lhe chamava o Derek Garner, e tinha uma razão. O carro era 50 quilos mais pesado do que ele queria. É assim, como eu vos disse, o peso mínimo na altura eram 550 quilos. Se nós pensarmos em todas as peças adjacentes, os pneus, o motor, Cosworth, etc, os depósitos de combustível, de óleo, tudo aquilo, e significava que desses 550 quilos ficavam, até porque o motor Cosworth, ao contrário do que é comum pensar, e era verdade comparativamente, por exemplo, ao Ferrari V12, e depois ao 12 cilindros horizontal da Ferrari, a partir de 74, não era propriamente um motor muito levezinho, e vibrava que era uma desgraça. Aliás, por isso é que raramente teve sucesso nas 24 horas do mar, porque vibrava em demasia e andar ali 24 horas a rodar acabava por ser uma desgraça. Mas então, para aquilo que nós consideramos a célula de sobrevivência, o chassi e a estrutura deformável, as suspensões e a carroceria, ficavam 160 kg. Para hoje em dia é muito, não é? A célula de sobrevivência hoje em dia em carbono é muito mais leve do que 160 kg, mas na altura era muito. E este Tyrrell foi o mais pesado de todos. Largamente mais pesado de todos os outros. 650 kg a mais do que o Frank Garner desejava. Porquê? Porque foram sempre acrescentando coisas. Por exemplo, uma das coisas que ele queria era ter, tal como já tinha no 005, os travões dianteiros inboard, ou seja, dentro da estrutura da carroceria e não pendurados nas rodas, nas jantes, dentro da jante. A ideia era diminuir o peso autoportante, por assim dizer, não é? Porque ficavam dentro. Tinha alguns problemas e, sobretudo, tinha um problema que teve a ver com duas coisas: excesso de vibrações e uma tendência para sobreaquecer, porque eram menos refrigerados do que eram esses travões outboard dentro das jantes. Já havia entradas de ar também, na altura. No entanto, o Gardner conhecia bem estes travões, porque, por causa da tecnologia das 4 rodas motrizes, no tal famoso Matra que ele tinha desenvolvido como técnico da Ferguson, na altura era engenheiro da Ferguson, os travões eram on-board. E sempre foi a ideia dele meter os travões on-board, ou in-board, é mais correto dizer in-board. Porque, de facto, reduzia o tal peso suspenso. E o que é que acontecia? Os travões sobreaqueciam e a determinada altura só houve uma maneira de resolver a questão. Foi aumentar peso. O que é que eles fizeram? Foram buscar os discos de travão e as maxilas que eram usadas na Can-Am, que eram os carros com um bocadinho de velocidade e muito peso e muitos cavalos, só que eram extraordinariamente pesados. Esses travões eram Lockheed, em vez dos Garland que tinham sido usados inicialmente. E eram muito mais pesados. Lá está, mais o acrescente de peso. Outra coisa que acrescenta o peso. Comparem o 005 e o 006 e vejam onde está a principal diferença, para além daquela forma lateral ter os pontões maiores para acrescentar os radiadores. Está na tomada de ar. É muito mais alta a tomada de ar do 006. Porquê? Quando fizeram os primeiros testes com o 006, o barulho do motor era diferente do 005 e era o mesmo motor. Porque a tomada de ar do 005 era tapada pelo capacete do piloto. Lá está. Ainda hoje temos esse problema, não é? Os mais altos. O Russell, agora quando andou no Mercedes, tapava em parte a entrada de ar do motor. E, portanto, havia uma mistura menos rica de ar na combustão do V8 Ford e, com isso, havia a perda de cavalos e até alguns problemas a nível de fiabilidade. E o Derek Carlin lá teve de subir um bocadinho, teve de crescer a entrada de ar, tanto em altura como em dimensão. Mais um crescente. A ideia dele era ter uma asa mais perto o possível do capô motor atrás e não conseguiu. Nunca conseguiu encontrar o equilíbrio aerodinâmico. Então
vocês repararem bem, a asa do Tyrrell tinha duas versões. Uma versão para as pistas de alta velocidade de Monza, em que tinha um extensor, tinha um apoio muito comprido e a asa estava lá ao fundo, e outra muito grande, que quase colava mesmo ao capô do motor, para as provas mais citadinas, Mónaco, Montjuic, os circuitos mais redonditos. E também, num caso ou no outro, havia acrescente peso. E por isso é que o Derek Garner testava o carro, porque dizia que não era o carro que ele tinha desenhado. Ele tinha acrescentado sempre coisas, e tudo o que acrescentava peso, era 50 kg mais pesado, lá está, do que ele desejava, e acrescentava tamanho. Ele queria um carro pequeno, distância entre eixos pequena, estreito atrás, com uma asa posterior que não fosse muito além das rodas posteriores, com uma frente também ela muito, muito curta, e não conseguiu no 006, apesar do 006 ser um carro pequeno, comparativamente aos outros. Portanto, isso era a maneira do Derek Garner dizer, se vocês achavam que este carro era rápido, tinham de ver como é que era se fosse como eu queria. Exatamente. Qual era a verdade? Não, termina, João. Não, ia só acrescentar uma coisa, mas posso acrescentar depois. Diz. Não, a minha pergunta é, então, qual era a verdadeira mais-valia do 006? A verdadeira Onde é mais-valia que se do 006 diferenciava todo o resto? tinha a ver com essa distância entre eixos curta, tinha a ver com uma capacidade de utilização do motor Cosworth que o Lotus não tinha, e tinha a ver, sobretudo, com uma boa fiabilidade. Se vocês virem bem, os abandonos em 1973 do 006 são poucos. O carro existe em Espanha, o carro do Jackie Stewart existe em Espanha, e agora? Claro. Eu digo, portanto, foi Espanha, Canadá. Eu tenho aqui aberto. Espanha, Áustria, Canadá e Estados Unidos. E os Estados Unidos não participam. Pronto, que eles acabam por fazer o grande prémio. Portanto, foi Espanha, Canadá e... No Grande Prémio de Espanha, o Stewart tem um problema a nível do sistema de combustível. Era um problema um bocadinho comum. E na Áustria e no Canadá, o Saber bate. Okay? Tirando isso, o Jackie Stewart ganha 5 grandes prémios. Faz mais um pódio só. Exato. Termina para ir em segundo na Áustria. Ou segundo ou terceiro. Acho que segundo. Segundo. Segundo, não é? Na Áustria. E depois tem uma quantidade de quartos e quintos lugares. Portanto, o grande truque era a fiabilidade. Atenção que 1973 foi um ano com muitos carros. Muitos carros e muitos pilotos a participarem no campeonato. Houve Lotus, Tyrrell, McLaren, Brabham, BRM, Ferrari, Shadow, Surtees, o ISO, do Frank Williams, os Tecno, também era do Frank Williams, e os... falta-me aqui os Ensign. Os Ensign, que ainda fizeram alguns grandes prémios. E o nível de fiabilidade dos Tyrrell nem os conseguiram. E depois é tal regularidade nos pódios, não é? Sim. Quando ganhava, estava no pódio, basicamente. Isto era uma máquina de regularidade, não é? Convém não esquecermos isso. Mas era um carro... Aqui faz lembrar o Renault R25 do Alonso, aquele que andou a circular em Abu Dhabi. Ganhou 4 ou 5 corridas, mas depois estava sempre nos pontos, no pódio. É uma excelente analogia. É engraçado. Não sei se o João tem aí uma foto que eu mandei, que era o 005, a primeira versão 005, vamos chamar B, aquilo que era suposto ser o 006, com a frente em cunha, mas com as asas levantadas assim, ficavam assim, e com uns apêndices aerodinâmicos superiores em cima dos pontões laterais. Era uma ideia... Não, esse é o da capa, esse é o usado, esse é o normal. É esse, exatamente.
Esse era um modelo, o famoso modelo em cunha, que ao ser testado em túnel de vento, tinha um pequeno problema. Essa frente levantava como se fosse um avião. Era um bocadinho complicado. Mas pronto. Por isso é que o Frank Gardner acaba... O Frank Gardner também era um grande piloto. O Derek Gardner acaba por ser um engenheiro que é poucas vezes reconhecido e conseguiu fazer com os primeiros Tyrrell até ao P34. O 008 também não era mau, mas já não era a mesma coisa. Mas até ao P34 conseguiu, ele que era tido como um não revolucionário, não um inovador, e que era um indivíduo que nunca tinha desenhado um carro de competição até desenhar o primeiro Tyrrell de Fórmula 1, acabou por fazer ali uma escola, acabou por fazer, sobretudo, mostrar dentro do panorama da Fórmula 1 que a fiabilidade era muito importante. O que é que ele dizia? Porque é que ele queria desenhar sempre um carro abaixo do peso mínimo? O que dizia que era a única maneira, depois, de poder reforçar as peças que partiam. Se havia uma peça que dava problemas, fosse um braço de suspensão, fosse o que fosse, ele podia reforçar. Lá está, a tal filosofia um bocadinho diferente do Colin Chapman, que procurava sempre o carro mais leve possível, o mais rápido possível, em que a segurança do piloto nunca era verdadeiramente uma prioridade. E podemos dizer isto sem problema nenhum, é um facto histórico. Está bem documentado. E bem documentado. E o Derek Gardner optava por uma situação diferente. Ele queria fazer um carro leve, sim, por ser pequeno, mas preferia um carro mais pequeno, com uma distância entre eixos mais pequena, com vias até talvez um bocadinho mais largas do que o próprio Lotus, mas o conjunto todo dele era pequeno, leve, para depois, se ficar por baixo do peso mínimo, lhe pudesse acrescentar peso. E foi sempre, ou quase sempre, o que fez com o 001, o 002, o 3, o 4 e o 5. Não conseguiu fazer com o 6. Mas, exatamente, essa história do peso depois veio a sair cara à Williams, à Tyrrell uns anos depois, não foi? Sim. Mas por outras razões. E aí foi porque, é assim, a história é gira, essa história do carro de 83 é muito engraçada, é muito engraçada, porque digamos que as outras equipas aceitavam, como eles eram os únicos com o motor não turbo, que eles tivessem aquele sistema de tirar. O problema de tirar água e de acrescentar peso com água, o problema foi que o Ken Tyrrell foi demasiado ambicioso e acrescentou a essa marosca uma outra marosca com bolinha, que fazia com que o peso que perdia era ainda maior do que aquele que ele dizia, porque senão eles teriam ficado com os pontos, o Beloff teria ficado com o terceiro lugar no Grande Prémio do Mónaco, teria sido às mil maravilhas, porque as outras equipas aceitavam, porque de facto a Tyrrell em 1984 estava, devido ao facto de usar ainda o Cosworth, naquela altura já não era o DFV, já era o DFX, não era o DFX naquela altura, já era outra versão do DFV, estava muito aquém, em termos de potência, dos carros com motor turbo. Eles eram os únicos que não tinham turbo. Mesmo contra os Art, os Tolman Art, aquilo era anos-luz de diferença, eram 150 cavalos, aí menos. E o Tyrrell foi fazer de vítima a dizer que era por não ter motores turbo que lhe estavam a tornar os carros ilegais para lhe meter pressão para passar para os motores turbo. Não. Isso era. O linhador de vez em quando tinha algumas coisas muito engraçadas. O gigante do meio de Inglaterra era um personagem. Tenho muita pena de nunca ter conseguido uma entrevista com o Ken Tyrrell. Era das pessoas que eu gostava de ter tido a oportunidade de entrevistar. Daqueles grandes nomes de direção de corrida, era daqueles que eu gostava mesmo de ter tido a oportunidade de entrevistar. Acho que devia ser um personagem muito engraçado. Muito engraçado. E aposto que tinha uma série de perguntas sobre o 006 para lhe fazer. Tinha muitas. Mas no meio disto tudo, aquela história que eu contei de início, do 001 e a forma como aquilo tudo foi feito, é enorme segredo, e é em casa do responsável técnico da equipa. Portanto, nada daquilo passava pela Tyrrell. Basicamente, o que é que a Tyrrell fazia? A Tyrrell sustentava financeiramente o projeto do Derek Gardner, que era feito em casa. As peças que iam chegando, que eram maquinadas por empresas externas, não iam para a Tyrrell, iam para a casa do Derek Gardner. Portanto, aquilo era um projeto caseiro, à margem daquilo que era a equipa
a Tyrrell, a Grand Prix Organization, que participava no Campeonato do Mundo com a marcha. É muito engraçado. Esse lado de uma Fórmula 1 diferente. A Tyrrell na altura teria 30 pessoas. Pois, uma pequena oficina. 1.300. Por isso é que É impressionante comparando com os dias de hoje. É. 30, 40 pessoas, talvez fosse o número de funcionários da Tyrrell. Era um barracão, basicamente. Hoje em dia, uma equipa de Fórmula 1 é uma estrutura, em termos de edifício, incrível. O mundo mudou. Várias, não é? 47 anos é muito tempo. 47 anos é muito tempo. Nós esquecemos disso. E o anormal era que a Fórmula 1 não tivesse evoluído e que o mundo não tivesse evoluído. Não. Lá está, voltamos sempre àquela. Vamos comparar a zero. Não vamos nada. Mas se o Daniel cá estivesse, virava-se para o Toto e dizia: mas que tu precisas de 1.300 para ganhar um campeonato do mundo? Eram 20 ou 30. Pá. Exatamente. E houve anos em que eram menos, não é? E houve equipas a ganhar. O Brabham ganhou 2 campeonatos em 66 e 67 e duvido que tivesse mais de 10 empregados. Como é que se chamava a equipa do James Hunt, a primeira equipa dele? Ascot. Dele não. Sim, eles eram meia dúzia de gatos pingados. Esse é um episódio bem giro, se um dia vocês quiserem ver. Vamos lá isso, se Deus quiser. Dava uma história fantástica. Aliás, aconselho-vos, eu acho que está disponível, o Motorsport, a revista, não o Motorsport site, a revista Motorsport, ou Motorsport, separado, tem uma entrevista feita para aí há uns 6 ou 7 anos, com o Lord Ascot, em que ele conta alguns dos episódios desses anos, e é verdadeiramente genial. Aliás, há 2 entrevistas nos últimos tempos que eu li no Motorsport, muito interessantes. Essa e outra, que até esteve online muito recentemente, com o Johnny Dumfries, com o senhor Também era uma personagem. Também era um personagem. Muito mais rápido do que as pessoas acharam. Muito mais piloto. Mas o Lord Ascot era, de facto, um personagem. Aquilo que ele fez, nós hoje em dia olhamos para o pai Mazepin, para o Lawrence Stroll, para os milionários ou multimilionários que têm entrado na Fórmula 1, e nenhum deles foi tão louco ou está a ser tão louco quanto o Lord Ascot foi. O Lord Ascot pôs tudo em jogo sem saber. É começar porque era um rapaz de 22 anos. Não é? Era um miúdo de 22 anos. Aquilo era uma espécie de paixoneta dele, não era? Aquilo é... Paixoneta no sentido sexual. Não sei se vocês viram aquela série O Downton Abbey. Aquilo é a realeza britânica ao seu melhor. Ao seu melhor e ao seu pior. Sim. Só que já não estávamos nos anos 10, 20, 30, estávamos já na década de 70, mas mesmo assim ainda era possível que um Lord britânico fizesse o que o Lord Ascot fez. Mas dá um grande episódio também. Esse dá. Só passa a publicidade. O episódio de 25 de novembro do Beyond the Grid é com o Lord Ascot, o podcast. Não sabia. Quem quiser, enquanto não chega o nosso episódio do Vamos Falar de Fundo, tem este do Beyond the Grid em primeira pessoa para o Lord Ascot a explicar as suas aventuras com o James Hunt. Genial. Se ele pudesse contar tudo, melhor ainda. Porque há muita coisa que de certeza absoluta ele não pode contar mesmo passados estes quase 50 anos e sendo ele hoje um septuagenário já numa fase muito descendente da sua existência. Mas mesmo assim dava de certeza absoluta histórias. Dentro das equipas da Fórmula 1 é talvez a mais extraordinária. Aliás, 1973 também tem outro rapaz que também fica na história. Vocês já ouviram aquele desenho animado do Riquinho? Sim, o Richie Rich. O Richie Rich, sabem quem é o Richie Rich?
Sim, esse desenho animado ficou-me na memória de criança porque ele tinha um McDonald's dentro de casa. E eu Exatamente. penso que o McDonald's tinha que ir a Madrid com os meus pais. Sabem quem é o Richie Rich? Quem é que deu origem a esse miúdo, a Quem? esse médico? É o Ricky Van Opel. Quem é? Ricky Van Opel era o bisneto do fundador da Opel. Chegou a ser piloto de Fórmula 1, comprou a Ensign, basicamente. Chegou ao Maurice Nuno, ao meu Nuno, e disse: agora vamos lá correr de Fórmula 1. Bora aí. E o Ricky Van Opel é o Riquinho. Pronto. Ficamos todos a saber. E com isto, acho que está aqui um bom momento para acabarmos o nosso episódio de hoje. Já vamos em quase hora e meia de conversa. Já se sabe que podíamos ficar aqui toda a noite a contar mais histórias e a ouvir mais histórias de Fórmula 1. Encerramos assim o ano 2020, o primeiro ano do nosso podcast. João, muito obrigado mais uma vez pela participação e pela Quando quiser, sempre ao partilhar connosco todas estas histórias. Espero que em 2021 possamos repetir isto mais vezes e temos aí mais assuntos. E agora deixamos aqui o James Hunt e o Lord Esket no ar. James Hunt, era como ele se chamava. Piloto com a maior profissão da história do desporto motorizado, completamente destruidor. Antes de tomar antes de entrar para o carro. Um personagem. Vasco e Marco, muito obrigado também. Conto convosco em 2021 Obrigado, para um abraço. as nossas conversas. E desejo-vos a todos um grande ano, que seja sobretudo um ano bastante diferente do que foi este 2020, e que possamos todos, quiçá, em breve, poder nos encontrar em pessoa e gravarmos um ao vivo, que esse assim é que terá bem piada, sobretudo se for numa churrasqueira, fica já aqui combinado o local, que estou com saudades de uma churrasqueira que nem vos conto. Bem, obrigado a todos, até à próxima, obrigado a quem nos ouve e a quem nos segue e voltamos em 2021. Boas festas e um feliz ano. Abraços, boas festas. Boas festas.